Oi, gente, boa noite. Como prometido, nosso tema de hoje é escolha em Deus as suas amizades. Nós vamos nos basear no livro de 1 Samuel, no capítulo 23. E quinta-feira eu falei sobre isso na igreja, eu tive a oportunidade e Deus falou muito ao meu coração. Reforço aqui a importância de ler a Bíblia, porque no princípio parece que é muito difícil, que você não entende. Reserva um tempo, sabe? Coloca um fundo musical. Eu consigo produzir, digamos assim, muito mais quando eu coloco um fundo musical, porque isso é científico. Quando você coloca uma música para se concentrar, dependendo da música, ativa alguma parte lá no seu cérebro que as coisas ficam mais fáceis. Então, experimenta, tá? Eu vou procurar ser rápida e objetiva. Então, vamos lá. No capítulo 23 de 1 Samuel, a Bíblia deixa clara que Davi ouve a notícia que os filisteus iriam pelejar contra a cidade de Keila. E antes de qualquer iniciativa, Davi consulta o Senhor e pergunta se ele poderia ir até a cidade para livrar aquele povo. E aí o Senhor disse que sim, que ele poderia ir porque o Senhor iria entregar os filisteus na mão dele. Então aí nós já temos uma lição. Antes de qualquer decisão, procure dobrar seus joelhos, enfim, da forma que você fala com Deus e perguntar, porque ele vai te responder. Só que perceba, nos versículos posteriores, Davi está cercado de homens, tá? Os homens do exército dele, que questionaram a Davi, dizendo que se eles já estão com medo onde eles estão, imagina ir para a cidade de Keila pelejar contra os filisteus. Se Deus te deu uma palavra, vá, porque Davi voltou a consultar ao Senhor. Olha isso, os homens dele questionaram, dizendo que estavam com medo. Davi tornou a consultar ao Senhor, perguntando se poderia ir, e o Senhor, misericordioso, bondoso e paciente, disse: pode ir, porque eu vou entregar os filisteus nas suas mãos. Então, cuidado com as pessoas que te cercam, porque nem todo mundo tem visão espiritual, nem todo mundo tem intimidade com Deus. Não se deixe influenciar e não deixe que a dúvida entre no seu coração, porque se Deus falou para você, vai, então vá. E Davi foi, os homens também foram, e eles venceram contra os filisteus. A mesma coisa a gente pode observar lá em Daniel capítulo 10, quando Daniel teve uma visão do anjo, e Daniel também estava cercado por algumas pessoas. E a Bíblia é clara em dizer que somente Daniel viu, o anjo. Os outros que estavam com ele foram tomados de temor, de medo, e fugiram. E só Daniel ficou ali, tendo aquela visão sobrenatural. Então, há coisas que é só entre você e Deus, porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço que você está pagando. Então, é fundamental que você... eu já disse isso aqui anteriormente, não é parar de falar, mas é necessário em alguns momentos você se separar de pessoas que não vão agregar para o momento que você está vivendo, tá? E aí, voltando para 1 Samuel capítulo 23, que Davi e os homens venceram os filisteus, livraram, o povo de Keila, sendo que quando mesmo você indo na direção que Deus te deu e cumprindo a sua missão, o inimigo tá de olho, o inimigo tá te observando, e foi o que aconteceu com Davi. Saul, sabendo que Davi estava em Keila, foi até lá na intenção de matá-lo, e Davi ficou sabendo. E o que aconteceu? Davi fugiu para o deserto. Só que Deus, ele é tão perfeito que a Bíblia diz aqui no versículo 14: Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Seu inimigo pode vir armado como quiser. Se Deus decidir que não vai te tocar, não vai tocar.
mas como seres humanos que somos, é inevitável que passemos pelo deserto. O Senhor, ele permite que nós fiquemos um pouquinho ali no deserto e nós ficamos, sim, vulneráveis, fragilizados. Só que o que me alegra é que lá na frente nós vimos que os homens que estavam com Davi questionaram sobre o medo que estavam sentindo, sobre se realmente teriam que ir, né, para a guerra, enfrentar os filisteus. Mas aqui no versículo 16, né, o Davi estava vulnerável. E aí Deus levanta sempre um Jonatas para te ajudar, gente. Olha aqui. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Gente, Saul já sabia que Davi iria reinar. O seu inimigo já sabe o tanto de promessas que Deus tem para você. Mas não se culpe se você se sentir fraco, se sentir desanimado. Só não pode permanecer nesse estado. Mas Deus é maravilhoso e levanta um Jonatas para te fortalecer, para fazer com que você lembre das promessas e que Deus jamais vai deixar com que o seu inimigo encoste a mão em você. Então, selecione as suas amizades, escolha em Deus a sua amizade e que de preferência seja Jonatas. Deus abençoe seu dia.